E aí, pessoal, quanto tempo? Acho que 2 meses ou 3. Eu tô bastante atarefada com a faculdade e várias outras coisas, mas eu vou parar de dar desculpa e iniciar o vídeo. O tema de hoje é os tímidos herdarão os céus. O nome dessa série é Encontro com Deus, pois eu tive nesse último final de semana, do dia 17 de junho de 2022 até o dia 20, um retiro. Estive num retiro que se chama Encontro com Deus e tive muitas coisas desatadas na minha vida nesse encontro. E o Senhor falou muito forte em várias questões do meu coração e vou, acho que, lançar 2 ou 3 vídeos sobre o que o Senhor fala no meu coração, né, pra mim, o que o Senhor está trabalhando no meu coração. E a timidez é uma questão, é uma dessas questões, e por isso que eu trouxe esse tema. Os tímidos herdarão os céus? Os tímidos herdarão os céus? Então vamos lá. Existe, a princípio de tudo, eu venho trazer pra você que timidez não é a mesma coisa que uma pessoa introvertida. Existe uma diferença clara entre uma pessoa introvertida e uma pessoa tímida. Só para dar a diferença, uma pessoa introvertida é o completo oposto de uma pessoa extrovertida. Ou seja, se uma pessoa extrovertida é aquela que chega na festa e é a alegria da festa, ela se relaciona com todo mundo, ela fala com todo mundo, ela não se cansa de ter essa interação. Porque a interação para a pessoa extrovertida, ela é essencial, pois é o que dá, tipo, que é a energia. Imagina que você é um celularzinho e precisa de carga. Então, uma pessoa extrovertida, ela vai receber carga tendo interação com o mundo exterior. Por isso tem a palavra exter no começo, de exterior. Ela se recarrega em volta com relações, interação com o seu exterior. Enquanto a introvertida, ou seja, ela se recarrega com o seu interior, quando ela está na sua. Então, a pessoa introvertida, mesmo que ela se recarregue, ou seja, ela tem mais facilidade de ficar quieta, ela se sente bem estando sozinha, ela se sente bem fazendo as coisas sozinha, ela sabe, ela não tem a necessidade toda hora de ficar com alguém no lado, conversando com alguém, fazendo alguma coisa, entendeu? Ela é uma pessoa introvertida, ela fica ali na dela. E ela se sente bem assim. Mas ser uma pessoa introvertida não quer dizer que ela seja uma pessoa tímida. Uma pessoa introvertida, ela só vai se recarregar mais quando está sozinha. Então, uma pessoa introvertida, ela pode ir para uma festa, ser divertida, fazer amizade, conversar bastante. Mas haverá um momento, se essa interação for longa, ou seja, se for uma festa que dura a noite toda, ou se você, por exemplo, for num retiro e tem que ter uma interação longa, vários e vários dias, sem um momento para si, essa pessoa introvertida vai se cansar rápido. E a mesma coisa com a pessoa extrovertida, só que na realidade, nas circunstâncias opostas. Então, por exemplo, se você coloca uma pessoa introvertida num retiro, onde tem jejum de palavras, por exemplo, essa pessoa extrovertida que ela necessita de interação, de estar no lado um do outro, conversando, trocando ideia, sabe, interação mesmo, ela vai ficar muito cansada. Ela não vai conseguir, pela vontade própria, assim, do nada, parar de interagir com o mundo exterior. Ela, de alguma forma, vai querer relacionar com o que está em volta dela, seja pessoas, seja objetos, seja qualquer coisa, animais, seja qualquer coisa, ela vai querer interagir com o exterior, porque é o natural dela. Ela se sente bem, ela se sente melhor quando está se interagindo com o que está por fora. E ela se sente mal, é difícil para ela, ou cansativo, ficar, por exemplo, longas horas sozinhas, longas horas quietas, longas horas refletindo, ou fazendo algum exercício que precisa de paciência, concentração. Imagina uma pessoa que precisa extrovertida, que é totalmente toda hora falando, tagarela, e tá nessa animação toda, ter que do nada ler um livro de 1000 páginas. Isso é extremamente cansativo para ela, porque ela não consegue parar para desacelerar. Isso é cansativo para ela, não é normal para ela. Já para uma pessoa introvertida já é normal, já é mais fácil ficar na dela.
que eu trouxe logo a princípio e o que isso tem a ver com timidez? A timidez entrou no mundo por causa do pecado. A timidez é covardia. Uma pessoa tímida, ela tem tanto medo que ela se torna covarde, ela não consegue se posicionar. Uma pessoa tímida, ela tá com medo que ela é insuficiente, ela tá com medo se vai dar certo ou se vai... Quer dizer, ela está com medo se não der certo. Ela tem muitos medos, por isso ela é tímida. Uma pessoa tímida, normalmente são pessoas, a gente logo imagina uma pessoa que não consegue falar por medo de público, por medo de falar errado, por medo de passar alguma vergonha em público. Então, mas timidez não é somente não conseguir falar em público, é não conseguir se posicionar. E nós vemos lá, deixa eu um minutinho aqui, pegar em 1 João, capítulo 4, versículo 18, tá escrito assim: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Se a timidez é esse medo, essa covardia, é esse medo que o impede de posicionar, a pessoa tímida ela não está no Senhor, porque o próprio Senhor Jesus Cristo é a personificação do próprio amor. Então nós vemos aqui que em 1 João 4,18 está escrito que a pessoa que teme não é aperfeiçoado no amor. Então a pessoa covarde, a pessoa tímida, não estou dizendo que você é tímida, quer dizer, eu estou dizendo sim. Uma pessoa tímida, ela não consegue se posicionar, ela tem muito medo do que os outros irão pensar. Ela tem muito medo do que você coloca pressão sobre você mesmo e você sente que o mundo à sua volta pressiona você também. E eu posso dizer isso porque eu era essa pessoa até o Senhor me tocar, falar: Yasmin, você está sendo tímida, você está sendo covarde e você não vai herdar o reino dos céus se você continuar nessa posição de não se posicionar, de você não ir adiante, de você não lutar por que você quer. E isso foi um baque para mim, porque realmente está escrito na Bíblia que os covardes irão para o inferno. Olha que loucura! Os covardes irão para o inferno. E isso é muito louco, como que a gente não para pra pensar que covardia é pecado, timidez é pecado. Porque a gente, no caso eu tô falando de mim, vou falar em primeira pessoa. Eu, por causa da timidez e por causa dessa covardia mesmo, eu tinha medo de me posicionar, de pregar a palavra, de tanta coisa, de realmente lutar por aquilo que eu quero e o que eu quero. Eu quero que no final dos tempos, no dia que a trombeta tocar, escutar Jesus chamando meu nome. Me lembrei até da música da harpa, que ela é linda, ao estrugir da trombeta. E mesmo querendo isso, eu não me posicionava. Então imagina uma pessoa medrosa. Imagina, vamos trazer essa cena daquele irmão que ora, lê a Bíblia, realmente tem fé em Cristo, mas quando vê uma pessoa endemoniada, meu Deus do céu, eu tenho que sair daqui porque ela tem medo do demônio. Ou seja, ela é covarde, ela não tem coragem suficiente de se posicionar e ir pra luta, ir pra guerra. Ela não tem coragem de gritar e falar: eu sou filho de Deus e a serpente está sob os meus pés, porque Jesus Cristo esmagou a cabeça da serpente. A pessoa covarde, ela não consegue fazer isso. Então essa pessoa covarde, ela não vai reinar no reino dos céus, porque o reino dos céus é conquistado à força. Está escrito isso lá em Mateus capítulo 11, versículo 12. Que o reino dos céus é conquistado à força. É para aqueles que querem, entendeu? Aqueles que realmente querem, luta por ele. Então a gente muito tempo lutamos para passar uma boa imagem, para fazer tudo certinho, para tanta coisa, né, que nós lutamos, mas a gente às vezes tem que lutar contra a nossa própria covardia. A gente nos acovardamos e perdemos tanta coisa que o Senhor quer nos entregar. Tanta coisa. Imagina só se Davi, quando viu o gigante, ele se acovardasse.
Imagina só o que seria da história de Davi se ele fosse um covarde, ou de Moisés, ou de Jacó, que lutou com o anjo do Senhor em Peniel. Todos os homens e mulheres da galeria da fé, e que não estão escritos na Bíblia, mas que no decorrer da história da igreja nós conhecemos e testemunhamos, né? Contamos os testemunhos. Eles não foram covardes, eles realmente se posicionaram. A timidez era covardia, medo de agir por ser insuficiente, por dar errado, por não conseguir. Em Apocalipse 21:8 está escrito assim: quando, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, olha como que é forte. O Senhor, na palavra em Apocalipse 21:8, colocou o covarde junto com os assassinos, junto com os impuros, junto com os feiticeiros. Sabe por quê? Porque o covarde é aquele que está em cima do muro. Sabe aquela passagem do filho pródigo? Em que o filho pródigo não é covarde, ele tomou uma decisão. Ele tomou a decisão de ir lá fora. E quando ele viu que ele não estava numa boa circunstância, que ele estava comendo bolotas de porco e que ele não mereciam ser chamado de filho de novo por ter pecado contra o seu pai, mas que queria pelo menos ser tratado como servo dele, ele voltou. Sabe quem é o covarde da história? O irmão mais velho. O irmão mais velho que mesmo ficando na casa do pai, ele não se posicionava como filho. Nós vemos que a identidade de filho, do filho mais velho, do irmão mais velho do filho pródigo, ela é muito machucada, ao ponto dele ver o irmão e se entristecer, ficar irado, sentir injustiça pelo irmão mais novo receber um cordeiro, sendo que tinha feito tanta besteira, e ele ter ficado lá. Mas na verdade, o covarde é esse, que não faz o certo e nem o errado, só está ali esperando ser promovido por fazer o mínimo do mínimo do mínimo. E eu posso dizer isso porque eu fazia o mínimo. Eu sou a filha mais velha dessa história. Eu, a vida toda, estive dentro da igreja. E eu posso dizer que nunca fui embalada, nunca tive bebida alcoólica, nunca, nada. Mas por questão de obedecer regras. Não somente por amor a Deus, não principalmente por amor a Deus. Eu estava na casa do pai agindo como serva, de forma covarde, não em cima do mundo servindo dois deuses, mas não servindo inteiramente a Deus, então servindo a mim, entendeu? Quando a gente não está servindo inteiramente a Deus, não tem como a gente não servir alguém, a gente está servindo, sim, se for Deus, ao diabo. Então quando eu estava servindo a minha própria vontade, que seria a covardia, servindo o meu próprio medo, eu parei de servir a Deus, né? Mas eu tenho certeza que Deus quer mudar isso em você da mesma forma que o Senhor está mudando isso em mim. Ele quer te dar coragem, Ele quer te dar ousadia. A palavra do Senhor fala que o Senhor nos dá um espírito de coragem, de ousadia, não de medo. Então, em nome de Jesus, expulsa esse medo e fala: eu sou mais que vencedor, pois Jesus Cristo já venceu. Então, nós vemos uma passagem muito rápida em que Moisés se acovardou no princípio. No princípio, lá, quando ele vê Deus na sarça ardente, Deus fala com ele para Moisés voltar para o Egito. Tá lá em Êxodo 3:11. Tá escrito assim: disse, porém, Moisés ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo. Não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor: quem deu boca ao homem? Quem o fez o surdo ou o mudo? Quem lhe concede vista ou toma o cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Respondeu-lhe, porém, Moisés: ah, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse: você não tem um irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem. Ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Está escrito em Êxodo 3,
versículo 7 ao 11 e depois Êxodo 4, 10 ao 14. Nós vemos que o Senhor mostrou a Moisés que ele estaria com Moisés quando fosse no Egito e que ia operar milagres e maravilhas e que realmente iria agir através de Moisés. Mas Moisés falou assim: ó Senhor, eu nunca tive facilidade para falar. Quantas desculpas nós demos para impedir o agir de Deus em nossas vidas e na vida de outros, que o Senhor quer trabalhar através de nós. Então, o Senhor Deus Pai, ele queria usar Moisés e mostrou ele a sarça ardente. Transformou o cajado em serpente, depois transformou a mão dele que estava sã em leprosa, depois de leprosa para sã. Deu tantos sinal poderosos e por causa de seu sentimento de insuficiência, incapacidade, Moisés se acovardou no momento. E a Bíblia está relatada aqui, e o Senhor se irou. O Senhor se ira, ele tem raiva, ele detesta, porque como eu já disse, o pecado, a covardia e a timidez é pecado, porque ela entrou no mundo por causa do medo, e como já lemos, o amor expulsa o medo. Então, seja repleta do amor do Senhor, seja repleto da sua glória, da sua graça, de sua misericórdia, pois é isso que vai te expulsar todo o medo. Lembra da graça do Senhor, porque a graça do Senhor não é somente o sacrifício da cruz, a graça também é o que nos capacita para vencer todos os dias. A graça nos capacita para continuar vencendo o pecado, vencendo a vontade da concupiscência, é difícil falar, concupiscência. Então tenha certeza da sua vitória, porque Jesus já venceu e já está escrito no final dessa história. Quem está com Cristo é mais do que vencedor. E nós vemos que devemos nos posicionar. Em uma das cartas para as igrejas em Apocalipse, está escrita lá em Apocalipse 3, versículo 15 de 16, que o Senhor Deus vomita o morno. E o que mais é o covarde se não o morno? Ele não está quente, não está frio, ele está ali, ó, só está ali. E a circunstância passando, e o tempo passando, e isso é abominável ao Senhor. Isso é abominável ao Senhor, isso é um morno. E eu posso dizer, por muito tempo, eu estive morna. Às vezes cheia da presença, mas vinha circunstâncias e eu dava desculpas sobre as minhas falhas humanas e esquecendo que Deus tinha me entregado. E dava desculpas ao Senhor e parava. Esse canal mesmo, o Senhor me deu tantos sinais. O que Ele pode fazer através desses canais, desse vídeo que está chegando até você, eu te peço, se for do Senhor, que está te tocando, está falando com o Senhor, envia para outras pessoas, comenta o que você achou. Então, continuando. Quantos sinais o Senhor me deu para continuar esse canal, mas por circunstâncias, por medo, por não ver crescimento, ou não ter respostas que eu desejava que tivesse, eu parei. E isso é ser morno, isso é o ser covarde, isso é o ser tímido. É você parar de lutar, sendo que o Senhor já decretou a sua vitória. Entendeu? Imagina a imagem de um bebê pequenininho, aprendendo a se alimentar, então a mãe tá dando comida à sua boca. Imagina o Senhor agora te entregando um banquete, literalmente na sua boca. E você, por causa de imaturidade, está jogando fora. Não está se alimentando, está desperdiçando aquilo que o Senhor está entregando. É basicamente isso. O Senhor está nos entregando algo maravilhoso que já está preparado, mas custa a nós aceitar aquilo que o Senhor já nos entregou, aceitar aquilo que o Senhor já preparou para a nossa vida, tomar essa posição
e lutar e nos posicionar contra o pecado, contra o inimigo, contra a morte, contra o tanto de almas que está indo para o inferno e falar: não, eu não aceito que a minha geração vá para o inferno. Eu não aceito que minha geração seja abusada. Eu não aceito que a minha geração seja escrava dos pecados. Eu não aceito que a minha geração viva nessa mesmice, pois o rei está voltando e eu quero que a minha geração esteja naquele dia com os joelhos dobrados e confessando que só o Senhor Jesus Cristo é Deus. E só para terminar, eu vou ler Mateus 11, versículo 12, que está escrito assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Então esse vai ser o tema para o próximo vídeo. Se você gostou, dê o seu like para dar continuidade. E eu vou dar continuidade mesmo se você não dar like, porque eu vou me esforçar e tomar posse daquilo que o Senhor já me preparou. Eu tenho certeza que você também. Esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, comente, compartilha, dê like. Tchau!